Então, eu já aproveito para chamar a Jana. Jana, tá online aí? Estou por aqui. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite. E aí, Jana, tu vais apresentar por aí, né? Então... Apresento sim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um negócio de 2 telas, que eu consigo ver vocês e apresentar ao mesmo tempo. Pronto, vamos ver se dá certo. Olá, Ana, tudo bom? Oi, gente. Bom, posso começar? Tudo Com certo? você, Jana, fica à vontade. Bom, primeiro, obrigada, né? Queria agradecer aí o convite para fazer parte do Technovation mais uma vez, né? Não é a minha primeira vez. É um orgulho enorme que eu tenho, né? Desse projeto que vocês fazem, que vocês constroem, cada pessoa aqui constrói. Então, acho que é muito importante a participação das meninas como organizadoras, mas de todas as pessoas que colocam o seu tempo, né? Voluntário, para ajudar outras pessoas. Então, que massa, gente, que a gente está aqui, que a gente está essa força mesmo de gentileza mesmo, né, de contribuição, de retribuição ao mundo. Eu me sinto muito privilegiada quando eu olho para a minha vida e eu vejo outras vidas, então que massa que a gente está reequilibrando um pouquinho o mundo, né, dando um pouquinho do que a gente pode para tantas outras pessoas. E aí eu começar a falar sobre quem sou eu, né? E aí esse quem sou eu é uma pergunta muito complicada, né? Porque quando a gente fala quem é você, você fala eu sou Jana, não, mas esse é seu nome. Aí quem sou eu? Sou designer, não, mas isso é o que você faz. E aí o quem sou eu, gente, você não chega no quem sou eu, é difícil demais definir esse negócio. Quem sou eu, né? Então o que eu fiz? Arrumei um monte de adjetivo aqui sobre mim para explicar quem sou eu. E comecei com a minha criança, que é a pessoa que fala, que construiu essa cebola aí de camadas e camadas e camadas. A gente sempre começa pela criança, né? Foi ela que construiu tudo que eu acredito, o significado das coisas, as emoções, e aí virou essa adulta aqui, depois desse bololô todo. Então, eu sou descendente, para começar, de índias negras e brancas, índios negros e brancos. Inclusive, meu pai é negro, minha mãe é branca diretamente, né? Minha avó é índia, então tem uma mistura maravilhosa aqui, nesse sangue que corre nessas veias. Me considero anarquista, né, sou brasileira, adoro dançar, mulher, com muito orgulho, sou mãe de 2 meninos, mãe de Lucas, que vocês estão vendo aí, lá no final tem Noah também, então Lucas tem 26 anos já, Noah tem 8, então a diferença grande entre um e outro aí, né, sou leonina, sou latina, com muito orgulho, inclusive eu só aprendi, de fato, a valorizar ser latina depois que comecei a trabalhar com a Globant, que é uma empresa da América Latina. Eu não tinha o menor conhecimento. O Brasil é meio ignorante para a América Latina, né? A gente é meio cheio de pompa, né? Fala espanhol, não sei o que lá. Aí eu entendi que não, eita, eu faço parte de uma coisa maior, que é a América Latina, então é massa, é isso. E sou um monte de coisas, né? Não vou parar aqui um tempão para dizer o que eu sou. Tá aí, vocês estão lendo um pouco, sou super teimosa, me considero muito crítica de dogmas, eu quero quebrar umas rodas assim mesmo, eu quero quebrar umas coisas, eu quero quebrar uns conceitos. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de questionar, eu gosto de colocar umas coisas em dúvida, gosto de ir contra a corrente muitas vezes, então eu sou meio chata mesmo, sabe? Sou meio chata, no meu trabalho também sou meio chata, sou privilegiada para caralho, essa é a forma de dizer, eu acho, me sinto muito privilegiada, sou super viciada em aprender, né, e sou muito presente nas coisas que eu faço, né, aí tem guerreira xamã, que vem da minha origem indígena, eu acho que é até melhor do que dizer índia, né, mas é isso, Jana. E aí, falando aquelas coisas que a gente fala, um pouco do histórico, de quem fomos, o que fizemos e tudo isso, aqui estou eu, no mundo profissional, né, sou formada em design pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz o meu mestrado no Japão, na Universidade de Design de Kobe, com uma bolsa, tá? Bolsa de estudos. Eu não tinha um puto, não tinha dinheiro nenhum. Consegui uma bolsa, fui lá, fiz o negócio, que foi outro babado, mas não vou falar sobre esse babado hoje. E agora eu estou como tech lead, design de serviço e estrategista na Globant, né? É isso que eu faço. Então, dependendo do projeto, eu vou ter um papel diferente. E para mim isso é muito legal, porque você não fica só na liderança, sabe? Você não fica só como lead. Tem hora que eu tô como designer de serviço, ou UX designer também, tá? Eu também faço UX design. Então, no projeto passado, por exemplo, eu estava como gerente de UX design naquele projeto. Então, é muito legal que você vai experimentando coisas diferentes, né?
E aí faço algumas palestras, mentoria, faço entrevistas às vezes também, e aí tem alguns clientes com que eu já trabalhei, né, ao longo da minha trajetória, que são de lugares diferentes, países diferentes, e áreas e indústrias diferentes também. Mas aí vamos lá, né, vamos começar com o que é UX Design. O termo em si é muito simples, né? É muito simples de entender, inclusive, né? Projetar experiência. User Experience, o U é User, e o X é Experience, né? Então, ou seja, é a experiência das pessoas. Então, você projetar as experiências das pessoas, né? Onde é que você vai estar projetando isso, né? Nos produtos. E esses produtos precisam, ou pelo menos esse é o objetivo, que elas produzam experiências significativas e relevantes para as pessoas. Né? Obviamente que muitas vezes você vai ter ali algumas diretrizes que os negócios vão te dar. Né? Olha, eu quero que esse produto atinja tais pessoas, consiga tais resultados, então você precisa projetar uma experiência que, além dos usuários, vai estar levando em conta alguns objetivos de negócio também. Mas aí eu vou parar para falar um pouquinho sobre isso depois. Quando a gente fala sobre UI design, UI é você projetar interfaces, né? Então, o U é de user, o I é de interface, né? Que é design de interface. A mesma coisa para produtos ou serviços. Então, a definição em si é muito simples, né? O babado todo, a dificuldade todo, o desafio, tá? Como é que você faz isso? Né? Como danado você faz isso? Então, eu vou falar aqui, primeiro, que a gente tem Don Norman aí, que é um grande guru, né, do design de modo geral, principalmente de usabilidade em design. Ele vai falar isso, ele vai falar que um bom design é muito mais difícil de perceber, né, do que um design ruim. Um design ruim você percebe na mesma hora. Ou ele não funciona direito, ou ele está ali meio esquisito, você não consegue usar, né? Um bom design, ele se torna invisível, sem chamar atenção para ele mesmo. Então, não é importante isso, né? É importante você falar para as pessoas que design, um design que funciona, não precisa ser aquele design do belo, né, necessariamente. Ele pode ser só um design funcional. Lembrando que design, muito antes da parte visual dele, da parte visível dele, da parte estética dele, ele é processo, né? Então, o UX vai falar muito sobre esse processo. O que está por trás de você montar uma experiência para alguém, né? E aí eu vou falar um pouco desse processo também hoje aqui com vocês. Mas o que é importante em UX design? Primeiro é o foco no U, que são as pessoas, né? Eu não gosto de falar usuário, eu acho esse nome meio bizarro, mas pessoas, focar nas pessoas, né? A outra coisa é você resolver o problema certo. Como é que você resolve o problema certo? Entendendo qual o problema que você precisa resolver, entendendo qual a experiência que você precisa de fato projetar. E a outra é pensar nos elementos, né? Quais são os elementos que você vai ter nisso e como é que esses elementos vão interagir. Então, entendendo que eles fazem parte de um sistema maior. Quando a gente fala sobre os princípios, né, tem esses 6 princípios, existem vários outros princípios, várias outras formas de se olhar para UX design, é um universo inteiro, né? Então, uma abordagem vai falar desses 6 princípios aí, esse é só um olhar e uma perspectiva. Uma é visibilidade, feedback, uso, mapeamento, restrições e consistência. Eu vou passar bem rápido sobre isso, porque eu acho que o foco é melhor no próprio processo depois, tá? Quando a gente fala de visibilidade, você precisa que as pessoas enxerguem o que você quer que elas enxerguem naquele momento da interface. Então, por exemplo, se eu estou num login, eu preciso enxergar o lugar de colocar o meu e-mail para o login, por exemplo, e o botão de confirmar, ou a senha, o local de colocar o e-mail e a senha. Então, isso precisa estar visível, né? Então, você precisa entender o que é que você vai tornar visível e não confuso. Olha aqui na esquerda, né? Esse exemplo aqui, olha que confusão de informação. E o que é que vai estar mais simples? Esse próximo aqui, olha lá. Bem-vindo, é isso, a mensagem está ali, você está com foco nela. O outro aqui, nesse caso, é o feedback. Nesse caso, teve um erro, né? Vocês não vocês conseguem ler aí, está um pouco pequeno, mas o que ele fala aqui, por favor, entre o seu e-mail neste formato. Aí ele mostra o formato que ele quer que a pessoa entre o e-mail. E nesse outro aqui, ele fala 500 mil coisas, fala o que está errado, mas não diz como é que a pessoa conserta. Então, o feedback é importante. Qual é o feedback correto para você ajudar as pessoas a consertarem um erro, a não errarem, né? A chegarem onde elas precisam chegar e fazer o que vocês querem que elas façam, naquela tela ou naquele processo. Quando a gente fala do uso, a gente precisa entender que existem modelos mentais das pessoas sobre para que serve alguma coisa. Então, quando você vê isso aqui, você não vai achar que isso é um pente, provavelmente, né? A não ser que você seja um gigante, talvez. Mas se você é um ser humano, você vai pensar que isso é uma cadeira, né? Talvez um gigante pensaria, eu vou emborcar e vou usar como pente, né?
Então, o uso é muito importante. As pessoas reconhecem o uso daquele elemento que você está colocando lá? Esse simbolismo existe? Isso é importante, né? A outra coisa é você mapear qual é a relação que existe entre os controles e o que está no mundo e o que você vai botar na tela. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você sabe que ali é para ligar e desligar, né? Nesse que tem 2, você já fica, opa, o que é que desliga o quê? Né? O que é que liga o quê? Já fica um pouco mais confuso. Então, quando você bota um botão ali, um switch, por exemplo, para um lado e para o outro, aquilo é reconhecível, porque a gente já tem isso no mundo real, né? Então, fica mais simples. A outra são as restrições. Então, quando você restringe algo, por exemplo, eu quero aqui que o volume máximo seja X, o volume mínimo seja o silêncio. Então, eu vou controlar o que você pode fazer no mínimo e no máximo. Essas restrições existem em milhares de interfaces de várias formas diferentes. É importante você também pensar nessas restrições, né? Quando a gente pensa em consistência, que é um outro princípio, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, você está vendo duas telas, digamos. A primeira aqui, a segunda não está consistente com a primeira, né? Ela quebrou a consistência, ela está azul aqui, o título aqui está mais claro. Já na segunda, você tem duas que estão mantendo a consistência. É muito importante a manutenção dessa consistência. Vai fazer isso através de quê? Tipografia, cor, formato, imagens, posicionamento, né? A hierarquia da informação, o que vai estar maior, o que vai estar menor, onde é que essas coisas estão posicionadas. Então, consistência é fundamental. Quando a gente agora vai falar sobre processo, né? Então, essa, acho que para mim, é a parte principal, é o que um UX designer precisa realmente entender, e é super importante vocês, como mentores e mentoras, falarem um pouco sobre isso, né? Então, o UX, ele está ali na interseção de 3 grandes áreas. Primeiro, a tecnologia. É possível, de fato, realizar isso. Isso é feasible, que chama em inglês, né? É possível fazer, existe tecnologia para fazer, as pessoas que estão no time de tecnologia conseguem executar o que você está querendo que seja executado, né? Essa é a primeira coisa. Primeira coisa não, é uma das coisas. Mas tudo começa pelo problema, como eu coloquei antes, né? Então, qual o problema que precisa ser resolvido? Você precisa entender isso aqui, né? O problema pode ser um problema de negócio, mas você, como UX, vai precisar entender qual é o problema das pessoas que estão usando aquela interface, né? Mesmo que você tenha ali um objetivo de negócio por trás, que é essa outra interseção aqui. Então, você vai ter que entender ali o que é que o usuário precisa, o que é que os negócios, né, os objetivos dos negócios são, e quais são as tecnologias, as ferramentas que você tem disponíveis para fazer isso acontecer. E aí, a gente tem um ciclo, né? Esse ciclo aqui eu estou falando muito baseado na minha própria experiência, tá? Trabalhando para várias empresas diferentes, inclusive algumas empresas de consultoria, outras empresas que não foram de consultoria. A gente começa, geralmente, pela estratégia, né? Então, nessa parte da estratégia, a gente tem reuniões de kickoff, que é onde tudo começa, onde vai ser falado da visão desse produto, onde vai ser falado do objetivo desse projeto, né? Onde você vai ter exatamente essa definição dos problemas que poucas pessoas sabem fazer, tá? Então, eu já lidei com clientes de empresas, assim, top no mundo, você fala, não é possível que essa pessoa não consegue definir o problema que ela quer, de fato, atingir. Não sabem, tá? A gente tem essa dificuldade de definir problema. Então, é preciso que os mentorados e as mentoradas, você ajude eles, aprenda a definir bem o seu problema, para que você resolva o problema certo. Porque existe um grande erro repetitivo em se definir o problema errado, trabalhar com o problema errado, e você vai chegar numa coisa que não vai realmente resolver a situação. Outra, quais são as métricas de sucesso? Como é que você vai entender? Eu tive sucesso nesse projeto, não tive? Como é que você vai medir isso, né? Quais são as prioridades? E aí você vai montar a estratégia. A estratégia é o como. Então, como UX designer, como é que você vai resolver aquele problema, né? Aí, quando a gente sai da estratégia, a gente vai para a parte de pesquisa. A parte de pesquisa é simples, né? Você vai ter vários tipos de pesquisa diferentes. Qualitativo, que é mais, você vai ter menos pessoas. Essa entrevista que a gente faz 1 a 1, por exemplo, uma pesquisa qualitativa, a não ser que você faça com uma amostragem muito grande. Ela vira quantitativa / qualitativa, talvez, também. Né? Você vai ter entrevistas, vai ter formulários online, análise heurística, mapa de stakeholders, você vai ter análise de mercado, por exemplo, um benchmark. Tudo isso faz parte desse universo de pesquisa. Quando a gente continua com isso, a gente tem a parte de ideação. A ideação são esboços, né? Você vai começar a esboçar algumas ideias, você fez a parte de pesquisa, você começou a criar, gerar soluções, fazer um brainstorming, fazer workshops com as pessoas, né? Esse workshop de idear junto. É muito interessante que se faça isso com o cliente, para que o cliente também se sinta pai ou mãe da solução junto com você, né?
que aí fica mais difícil ter críticas contra, inclusive, o que está sendo construído, porque a gente somos seres humanos e a gente normalmente não critica o que a gente mesmo construiu. A gente tem essa grande falha, na verdade, né? E aí os clientes têm a mesma falha que a gente tem também. Mapear a jornada, mapeamento de processos, às vezes mapeamento da jornada está também na parte de pesquisa, dependendo de que projeto é esse, como isso se encaixa, né? Então, isso é feito na parte de ideação, você vai começar a gerar algumas ideias. Depois que você gerar algumas ideias, você vai definir, ok, quais são as ideias que eu quero de fato trabalhar, quais são as ideias que se encaixam, né? Entre a fase de ideação e definição, às vezes você tem uma fase de priorização, onde você vai priorizar quais são as melhores ideias. Você vai mostrar para o cliente, ele também vai priorizar, olha, eu quero que você comece por aqui, por aqui, por aqui, né? Você gerou 10 coisas diferentes, e aí você precisa focar ali nas 3, por exemplo. Então, vamos focar nessas 3 e começar a prototipar essas 3. Então, nessa fase de definição e prototipação, também acontece a parte de wireframing, que é algo que o UX designer faz muito também. Geralmente, o UX designer, ele para nesse momento, né? Ele para na parte de prototipação. Alguns UX designers fazem, de wireframing. Alguns UX designers também fazem a parte de prototipação, mas essa prototipação, geralmente, ela já é a parte do UI designer, que é a pessoa que vai tornar visível o que foi definido pelo UX designer e pela equipe. De preferência, ele fez parte desse processo também. Ele não só pegou a coisa daí, pelo amor de Deus, incluam as pessoas, inclusive incluam os developers, né? A pessoa da tecnologia também nesses processos. É bem importante. Daí a gente vai testar, né? Então, existem testes. Aqui eu estou falando sobre o processo de design, tá? Então, existem testes para esse processo de design, quando a gente está no finalzinho aí, né? Onde a gente vai estar vendo aí várias coisas, é viável, é sustentável o que está sendo feito, as pessoas estão conseguindo usar de fato, está atingindo o resultado que a gente quer atingir, está tendo algum problema de entendimento naquelas telas, né? Então, testar de todo, tem vários tipos de testes diferentes. Dá para a gente fazer uma palestra inteira só sobre teste, mas como o tempo é curto, essa é uma fase também bem importante. E aí, estou voltando. E aí é isso, né? Então, aqui nesse círculo, gente, isso aqui não é um círculo perfeito, tá? Você pode ter, quando você começou na pesquisa, for para a ideação, opa, tem alguma coisa errada, a gente precisa voltar para a pesquisa de novo. Ou você chegou até a definição, opa, preciso voltar para a ideação, então volta. Então, existem vários círculos entre esse grande círculo, né, que é o círculo de desenvolvimento de um produto, né, ou de um serviço, tá? E aí, para quase terminar aqui, a gente está quase no último slide, eu preparei só uma orientação mesmo, talvez de mentoria para vocês, né? Então, eu acho que é interessante quando vocês estiverem dando essa mentoria para os mentorados e mentoradas de vocês, quer dizer, as mentoradas de vocês, que vocês incluam, por exemplo, falem de algumas ferramentas que elas podem usar, né, para fazer UX/UI design. Então, tem Figma, tem o Adobe XD. Figma hoje é a ferramenta mais usada no mundo, tá? Eles conseguiram chegar nesse lugar aí, derrubaram o Adobe XD. Mas tem o Adobe XD ainda, tem algumas pessoas que estão usando. Tem o Sketch, tem o eVision e tem outras ferramentas também que podem ser usadas, né? A outra coisa são recursos de aprendizagem online. Então, tem vários cursos online, alguns pagos e alguns gratuitos. Então, o Coursera e o Udemy, por exemplo, tem tanto pago quanto gratuito. É interessante dar uma olhada, mostrar que isso existe, mostrar que existem ferramentas onde você consegue aprender. Né? O Nice Norman Group também é caríssimo, mas tá lá. E eu acho que sempre vale a pena você pedir uma bolsa. Eu sempre tenho a cara de pau de pedir bolsa para tudo. Se eu não posso pagar, eu peço bolsa. E algumas são, Maria, algumas são gratuitas. O Udemy e o Coursera, por exemplo, tem cursos gratuitos e cursos pagos. Então, vai depender muito. E aí, outra coisa também é vocês falarem para essas mentoras de vocês que é importante elas participarem de comunidades, né? Comunidades de UX, de UI, de produto. Então, tem várias comunidades no LinkedIn, tem comunidades no Telegram, que a gente não usa muito no Brasil, mas tem muita comunidade legal no Telegram. Algumas comunidades no WhatsApp também, né? Tem o Ladies That UX, tem a própria comunidade do Technovation, tem muita comunidade legal que dá para vocês sugerirem para elas participarem e que vai valer muito a pena, porque vai trazer o senso de pertencimento, né, eu acho. E aí a gente tem também algumas ferramentas de inteligência artificial, que eu acho importante vocês mesmos usarem um pouco, descobrirem aí, experimentarem, né? Eu coloquei algumas aqui, o ChatGPT, o Bard, que são mais ou menos a mesma coisa, cada um de uma empresa diferente. Tem um cenário,
Midjourney, Designs IA. Esse Freepik AI, o último, ele é gratuito, tá? Alguns outros aí também são gratuitos, dependendo do que você pega delas. Então, uma ferramenta importante. E aí, para finalizar, eu queria ler isso para vocês. Eu achei muito legal, achei muito bonito, muito importante. E vou ler para vocês. Comece antes que você esteja pronta ou pronto. Comece agora, onde você está, com a dor e o medo do desconhecido. Comece a falar mais alto, comece a levantar a mão para esse novo trabalho, ou essa nova experiência, né? Comecem a apoiar-se mutuamente e a contar as verdades duras. Comece agora e não pare. Às vezes, mais tarde, torna-se nunca. Apenas comece. É isso, gente. Obrigada. Corri, mas para tentar deixar pelo menos 5 minutos de perguntas aí, se tiver. Tá aí meu contato, tem meu site, tem um LinkedIn, vocês me acham, podem me adicionar. Estou disponível. Não sei se tem perguntas aqui, mas podem abrir o bocão aí que eu estou aqui para responder. Alice, estavas no mudo, a gente não te ouviu. Acho que tu querias falar alguma coisa. Né? Não, eu tinha visto que alguém levantou a mãozinha aqui, mas acho que foi sem querer. Sempre tem essas reações aqui. Só agradecer mesmo, Jana. Muito obrigada, maravilhosa. Jana, maravilhosa, obrigada mesmo. Prazer, né, por tirares esse tempo aí tão precioso para vir aqui conversar com a gente. Vocês viram, né, pessoal, que mulher incrível e conseguiu resumir muito bem, assim, o que a Jana trouxe da jornada ali do design. Acho que resume um pouquinho da própria jornada do tech, né, onde a gente vai ter que definir problema, vai ter que fazer a ideação, e o design, então, vai fazer parte de toda essa jornada, né, com essa sensibilidade aí que vai precisar das meninas. Nós temos várias alunas, né, a Alice está aqui, a Jana também deve ter acompanhado algumas jornadas de alunas do Tech que hoje são UX e UI Design em várias empresas do Brasil, e elas realmente se apaixonam, assim, né, Jana? Acho que é uma área que chama para essa coisa da criatividade, aquelas que têm um pouco da arte junto, como unir, né, a arte com a tecnologia, a criatividade com a tecnologia. Então, eu vejo que é uma oportunidade muito grande e que muitas alunas não ouvem falar disso na escola também, né? Quando se fala de design na escola regular, né? Então, acho que o Tech traz isso, né? Traz essa... E tem uma coisa importante, assim, eu acho, né, para mentores e mentoras, é vocês construírem com a pessoa, de fato, um ambiente de muita confiança, né, onde as pessoas possam, de fato, se abrirem, falarem quais são os problemas e os desafios que elas estão enfrentando, né, e muitas vezes a mentoria não vai ser nada sobre design, a mentoria vai ser só o apoio na trajetória, vai ser só você dizer, estou aqui com você, vamos junto, né? Então, eu acho que, principalmente para mulheres, isso é mais importante, às vezes, do que a capacitação. Porque, na verdade, a gente se capacita mais do que os homens, em geral, mas a gente não tem a confiança de ir atrás das coisas que a gente, de fato, já está preparada, mas a gente não acredita que a gente está preparada. Então, acho que o apoio emocional e o vamos junto é mais importante do que tudo, assim. Então, ouçam essas meninas, perguntem para elas quais são os desafios que elas estão enfrentando, para depois ajustarem o que vocês vão fazer por elas, né? Ao invés de você chegar com alguma coisa pronta, pergunta primeiro, descobre na conversa mesmo, para vocês chegarem com algo que elas de fato vão precisar. Eu estou mandando esse link aqui para vocês no chat. Esse é o meu Milanote. Eu uso o Milanote. Designers em geral não conhecem o Milanote. Eu acho uma ferramenta incrível, muito melhor do que Miro, Miro, FigJam, as doidices todas. Acho melhor, minha vida inteira está nessa ferramenta, e aí eu tenho aqui essa área só de UX, são coisas minhas, são referências minhas, então tá aí para vocês, quem quiser dar uma fuçada, tem um bocado de coisa legal, então tá aí para vocês olharem. Obrigada, Jana, arrasou, obrigada de coração, um beijo, se quiser ficar com a gente aqui, agora a gente continua falando de tecnologia com a Júlia, né, que é nossa ex-aluna também. Fica bem à vontade, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Para você. Obrigadão. Gente, hoje a gente vai fazer, deixa eu ver aqui, a gente está no 7h30. A gente tem agora a Júlia, que vem apresentar a parte de tecnologia, mas a gente vai dar os nossos 5 minutinhos agora, porque depois a gente emenda
Alice, vamos emendar? Vamos seguir? Então, vamos seguir. A gente segue com a Júlia e depois da Júlia a gente dá uma paradinha para o intervalo, pode ser? Daí, eu acho que fica melhor, para a gente não quebrar, já que estamos aquecidos aí. A Jana fez uma boa, né, um bom início aí de encontro para a gente. Então, Júlia Sena, está por aí? Júlia, cadê você? Oi, oi. Oi, Ju. Bem-vinda. A Ju vai trazer para a gente, então, agora, como, né, Ju, a gente pode, então, construir esse aplicativo, né, e como que a gente vai ensinar lógica de programação para essas crianças e adolescentes. Pessoal, não se assustem, não saiam da sala. Agora é a melhor hora, né, Júlia? Com toda a experiência dela. Sim, eu prometo. Oi? É tranquilo, é tranquilo. É tranquilo, né? 6 anos aí, né, Júlia? Olha para mim, comecei lá, né? Já vai contar a tua história, mas olha, ela está aqui, gente. Então, contigo, Júlia, obrigada por hoje e vamos lá. A palavra é sua. Só para perguntar, Alice, tu pode passar os slides? Que eu não tenho ele aqui, o PowerPoint. Beleza, então, boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre lógica de programação. É um assunto que assusta, mas ele é tranquilo, eu prometo. Pode passar, por favor, Alice. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a Alice e a Rê por me darem essa oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje, é super incrível. E eu vou falar um pouquinho sobre mim. Bom, meu nome é Júlia, né? Eu sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, então eu sou manezinha. E eu tenho uma trajetória um pouco extensa no Tech, a gente fica falando isso, porque eu estou desde 2017 aqui. Eu contei um pouco sobre a minha trajetória na live de lançamento, mas só para contextualizar quem não estava presente na live, basicamente eu conheci o projeto em 2017 numa escola, que era onde eu estudava, e eu participei do programa como aluna, né, em 2017. Então, na final da temporada, eu ganhei, e como prêmio, eu ganhei uma bolsa de estudos de programação. E foi a partir disso, dessa bolsa, que me surgiu muito interesse pela área de programação, né? E a partir deste curso, eu continuei e me profissionalizei nesse mesmo setor de programação. Em 2022, eu voltei para o programa como mentora. Também foi uma outra experiência totalmente diferente e incrível, foi sensacional. E depois dessa mentoria que eu tive, eu continuei como organizadora. Então, no final de 2022 para hoje, eu sou da organização, sou embaixadora do projeto aqui de Florianópolis, do capítulo. Eu também sou embaixadora da ONG Corale, que promove diversidade e inclusão em projetos sociais, né, para a comunidade. E a minha área de atuação é como desenvolvedora front-end. Pode passar, por favor. Antes da gente entrar num assunto um pouquinho mais técnico, eu queria conversar com vocês a respeito desse tema, né? Eu sei que a gente coloca um peso nas nossas costas sobre tentar entender e suprir essas necessidades da tecnologia, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, que já está no slide, que a mentoria vai muito além do conhecimento técnico. Então, vocês não precisam dominar ou ser de uma área de atuação do setor de tecnologia, programação, enfim, para poder mentorar as meninas, né? Eu acho que o papel de vocês é muito mais voltado para guiá-las e apoiar e incentivar durante todo o processo de desenvolvimento, que é complicado, é extenso. Então, o apoio de vocês significa muito mais do que o conhecimento técnico, sabe? E também vale ressaltar que a tecnologia está em constante mudança. Então, mesmo um profissional da tecnologia, né, ele não sabe tudo. O mercado ele está se atualizando o tempo inteiro, então é praticamente impossível a gente dominar tudo, né? Eu vou falar sobre minha experiência, por exemplo. Eu sou programadora,
Mas quando a gente decidiu trocar a metodologia de plataforma no capítulo de Florianópolis, eu vou falar isso mais para frente, eu não conhecia, sabe? A gente vai trabalhar com Tankable aqui em Florianópolis, e eu não conhecia, e eu sou da área. Então, assim, eu tive que estudar, tive que entender, eu aprendi junto com as meninas, sabe, para mim conseguir apoiar elas mesmo. Então, não é sobre você saber uma coisa técnica, é sobre você estar presente para elas. Pode passar, por favor. Só um minuto que eu vou pegar meu carregador. Desculpa, gente. Eu não vi que estava acabando a bateria. Então, eu vou entrar um pouquinho no assunto sobre lógica de programação. A lógica nada mais é que algoritmos. Algoritmos são uma sequência lógica de passo a passo, né? Isso está no nosso cotidiano. Às vezes a gente faz tantas coisas no automático que a gente não percebe que tudo que a gente faz é a partir de uma sequência lógica, né? Eu trouxe um exemplo tolinho, que foi o que me veio na mente na hora, que é sobre comer uma bala. Então, a gente pega a bala do bolso, abre a embalagem e coloca na boca. A gente está fazendo uma sequência, um passo a passo para poder consumir essa bala, né? Eu coloquei bem abrangente, mas na prática é mais específico. Mas a gente tem esse passo a passo de uma ação. E eu gosto muito de falar sempre que o computador, ele é burro. Ele só faz as coisas, essas coisas tecnológicas, enfim, porque tem uma pessoa por trás disso que passa essa sequência para o computador, né? Então, ele precisa dessa instrução, digamos assim, dessa receita, para poder funcionar, entendem? Pode passar, por favor. E por que isso é importante? Por que é importante vocês conhecerem lógica de programação? Bom, vocês, juntamente com as meninas, com o time, precisam criar um plano de desenvolvimento, né? Isso tudo é baseado na ideação, que vocês têm que trabalhar antes no brainstorm, e no design. Então, depois que vocês têm a ideia formulada e a produção das telinhas ali pré-pronta, a gente tem que partir para um plano de desenvolvimento, onde a gente entende toda essa questão da ideia, enfim, e a gente tem que trabalhar em possíveis vertentes que o aplicativo possa ter. Por exemplo, o meu aplicativo vai ter uma tela de cadastro e login. Beleza, mas depois que eu fizer o cadastro, ele vai para a tela de login ou vai para a home? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que perguntar às meninas, elas têm que pensar um pouco fora. Porque quando elas estão ali na ideia, elas estão super gente, eufóricas, eufóricas. Elas estão super eufóricas. Isso, com a ideia. Então, para ela, está tudo muito claro na mente de como vai funcionar todas as funcionalidades do aplicativo. Mas para o público, para nós, para os jurados, enfim, não está. Então, a gente tem que desenvolver esse plano através de uma diagramação, no papel, com post-it, o que for melhor para vocês. Não vamos complicar a vida, sabe? Então, a gente tem que pensar nessas vertentes para não acontecer possíveis erros durante o desenvolvimento, né? Porque isso acontece, tá, gente? É normal. Provavelmente vai acontecer alguma falha. Mas se a gente puder evitar antes, é bem melhor, sabe? Então, eu trouxe ali o exemplo da bala novamente, né? Pegar a bala do bolso, mas e se não tiver uma bala no meu bolso, o que eu vou fazer? Eu vou comprar ou eu não vou comer? Eu vou substituir? A gente tem que pensar nessas outras possibilidades, né? É nesse sentido mais. Pode passar, Alice, por favor. E agora vem uma questão, assim, um pouco que a gente fica pensando, né? Meu Deus, como que eu vou passar isso para as alunas, né? Porque, às vezes, a gente pode entender que é um conteúdo um pouco mais técnico e eu vou mentorar um time de iniciante ou júniores e eu não sei como que eu posso passar isso de uma forma que seja leve e que elas entendam. A minha dica é adaptar o linguajar delas, né? As meninas, elas são descoladas, elas têm as gírias delas, então a gente tem que se adaptar. No momento que vocês vão ali conhecer elas e entender sobre
a rotina, sobre os hobbies, enfim, que nem a gente já tinha conversado no primeiro encontro, a partir disso, de vocês terem esses insights sobre as meninas, a gente pode fazer essa adaptação, né? Então, a gente pode fazer exercícios em conjunto, vocês podem, olha, meninas, o que vocês acham da gente fazer um joguinho? Vi um jogo na internet que é super legal, que ensina sobre X coisa. Por que vocês não tentam? Sabe? Jogos, elas ficam muito interessadas quando se trata de jogo, porque é dinâmico, é uma coisa muito visual, muito interessante para elas. Então, eu acho que essa é a melhor abordagem. Pode passar, Alice, por favor. Aí eu trouxe alguns exemplos. Tem um site que se chama Blockly, isso. Ele são vários níveis, e cada nível é um joguinho de lógica de programação diferente. Então, por exemplo, ali nesse print, né? O bonequinho tem que chegar no ponto final, e aí elas precisam conectar um bloco no outro, para fazer com que o boneco se movimente. Então, elas precisam fazer essa sequência lógica para o bonequinho chegar ao objetivo. Então, assim, é bem interessante para elas despertar isso na cabecinha, sabe? Eu trouxe um outro exemplo de diagramação, que é aquilo que eu comentei, né, sobre a gente desenvolver sim, Mônica, é bem parecido com o Scratch, ele é bem intuitivo. Eu também trouxe o exemplo da diagramação, que ligar uma TV, que é algo simples, mas vocês podem adaptar conforme o conhecimento das meninas e aquela questão ali, né, o linguajar delas. E também um vídeo. Esse vídeo, eu não sei se vocês já assistiram, mas ele é bem famoso na internet, e ele fala sobre a sequência lógica, é um pai ensinando para os filhos como se faz um sanduíche com pasta de amendoim e geleia, eu acho. E aí ele pede para as crianças fazerem a sequência de como que se monta o sanduíche. E aí as crianças fazem, e ele faz na prática, e as crianças ficam malucas, porque elas colocam pegar o pão e botar a geleia, mas aí elas não instruem que tem que pegar a faca, botar dentro da pasta, passar no pão. Então, é bem interessante, e aí as crianças começam a entender o que é uma sequência lógica de verdade, sabe? Ele é bem, bem legal, bem divertido esse vídeo. Pode passar, Alice, por favor. Então, depois da gente ter esse plano de desenvolvimento consolidado, a gente pode partir para o desenvolvimento, mas não o desenvolvimento na prática mesmo, a gente tem mais algumas outras etapas. A gente tem que entender o nível de conhecimento das meninas, né? Então, por exemplo, vão mentorar uma equipe sênior, são meninas mais velhas que entendem de uma linguagem de programação, entendem de Java, Kotlin, enfim. Se elas se sentem confortáveis em trabalhar com isso, tá tudo bem. O legal do Tech é que não tem uma linguagem específica que é obrigatório trabalhar. Então, se vocês quiserem, se as meninas quiserem trabalhar com qualquer linguagem que elas conheçam ou tenham curiosidade, é super possível, né? E o último passo é entender se é necessário o uso do banco de dados. O banco de dados, ele é um pouco mais complexo. Eu não vou entrar muito a fundo nessa questão, porque é complexo e a gente tem pouco tempo, mas o que eu quero tentar passar para vocês é a gente entender se é necessário, sabe? É necessário ter o banco de dados, ter armazenamento de dados, cadastro, login no aplicativo das meninas, porque se é uma coisa necessária, que elas querem muito, ou que faça sentido, a gente tem que colocar na nossa gestão do tempo, porque vai ser uma coisa que vai demandar mais tempo, elas precisam focar mais, então, assim, a gente tem que planejar isso com antecedência, para no final não ter uma coisa muito corrida e sobrecarregar elas, sabe? Então, por isso que é bom a gente ter esse olhar mais macro no início do desenvolvimento, né? Pode passar. Não, volta um pouquinho, desculpa. Aqui na lateral eu botei algumas logos de linguagens que pode ser voltada para o mobile, né? Só para vocês conhecerem, assim, tem o Thunkable, Python, Swift. Swift é mais voltado para desenvolvimento iOS. Então, caso as meninas queiram fazer uma versão para iOS, enfim, né? Mas isso é para meninas que já têm algum conhecimento na área. Kotlin, React, Java, App Inventor. Pode passar, por favor. E eu queria focar mais em duas linguagens, o App Inventor e o Thunkable.
São duas linguagens muito fáceis. Fáceis, eu digo no sentido que elas são intuitivas e próprias para iniciantes, né? Então, assim, ela é bem parecido com o Scratch também, que comentaram no chat. São blocos coloridos, que nem a do joguinho, sabe? Que conectam um no outro. Eu gosto muito de associar com Lego, porque a gente conecta um bloco no outro para formar a lógica, formar o app. Então, é muito visual, é muito tranquilo. As meninas conseguem, quando elas não têm nenhum contato com a tecnologia, que é a primeira vez que elas estão vendo isso na vida, eu recomendo usarem essas duas plataformas, Thunkable e App Inventor. O App Inventor, ele em português é um pouco mais limitado que o Thunkable, tá? Então, assim, se vocês vão trabalhar com meninas iniciantes, na categoria iniciante, eu recomendo o App Inventor por ser em português e ser mais simples. Porque o Thunkable, ele tem mais opções de funcionalidades, porém ele é em inglês. Então, isso pode dificultar bastante o desenvolvimento das meninas se elas forem iniciantes, né? Tem aquela opção do translate do próprio Chrome, sabe? Mas, mesmo assim, às vezes a tradução é um pouco ruim. Então, isso pode acabar dificultando para as meninas, né? Então, se vocês vão trabalhar com uma categoria de júnior a sênior, que não tem conhecimento, enfim, que é a primeira vez, eu recomendo fielmente o Thunkable. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe alguns prints aqui para vocês visualizarem como que é essa plataforma. Essa da mochilinha é o App Inventor. Então, como vocês podem ver, todos os blocos são bem coloridos e cada um conecta. Então, por exemplo, eu vou fazer uma lógica para um botão. Só que assim, eu não tenho certeza se está certo. Então, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Aí, enquanto a menina ela vai montar ali a lógica que ela acredita estar certo, muito legal que ele conecta, né? Ele é um quebra-cabeça, ele conecta as peças. Então, se a lógica estiver errada e aquele bloco não condizer com o outro bloco, ele não vai conectar. Ele vai dar como, tipo, peça errada, sabe? Então, isso é legal, porque não tem a opção da pessoa fazer errado e rodar mesmo assim, né? Então, isso eu acho bem interessante. Já no print de cima é do Thunkable. Ele é a mesma pegada, gente. Ele é muito parecido com o App Inventor, só que ele tem um pouco mais de funcionalidades, né? E ali embaixo é a parte da interface. Então, o programa ele é dividido em duas partes, né? A interface e os blocos. A parte da interface, ele é uma tela de celular central e tem blocos nas laterais e opções de edição na outra lateral. Então, as pessoas elas podem arrastar botões, legenda, imagens, enfim, para o celular central, principal, e no lado direito, pode editar esses blocos. Então, eu vou colocar uma fonte, uma cor, enfim, adaptar ao design criado do app, né? Aí vocês têm essa visualização bem clara, e aí na parte de blocos, que é do print acima, é onde faz o desenvolvimento de fato das funcionalidades, né? Pode passar, por favor. E, gente, eu trouxe bem rápido, muito acelerado aqui, mas é porque a gente tem pouco tempo, né? E eu queria muito trazer para vocês um outro ponto, que é pensar fora da caixa. Vocês, como mentores, precisam apoiar as meninas, incentivar. E eu queria muito mostrar para vocês essa foto, que eu tirei ela do relatório aqui de Florianópolis, da temporada de 2023. E ela é uma relação, né, de quantos aplicativos foram feitos com base nos ODS, né, que a gente trabalha com os ODS. Então, como vocês podem ver, por exemplo, a gente tem 5 aplicativos trabalhados com o ODS 3, que é saúde e bem-estar, ODS 6, água potável e saneamento, ODS 10, que é a redução das desigualdades. São temas muito importantes, sim, de fato, precisamos trabalhar com eles. Mas a gente também precisa pensar um pouco fora da caixa, né? Todos os anos que eu acompanhei Technovation, a gente teve muitos aplicativos repetitivos com os mesmos temas, com a mesma solução, mas com um design e um desenvolvimento diferente. Sim, são importantes, mas a gente também tem que mostrar outras oportunidades, mostrar outras opções. Como vocês veem, as ODS 7 e 8 não foram trabalhadas. E são ODS importantes também, sabe?
Então, se a gente puder mostrar, apresentar, pesquisar alguma ideia na internet para mostrar para elas que é possível, sim. O DS7, no caso, é energia acessível e limpa, né, que foi um tema muito em alta esse ano, né, e a gente não teve nenhum aplicativo voltado a isso, né. O DSA8, que é trabalho decente, então, são temas super relevantes, né. Pode passar, por favor. Eu trouxe também uma relação, alguns aplicativos que a gente teve aqui na temporada do Tech, de Floripa. Vou falar uma coisa para vocês. Foi difícil, tá? Eu achar aplicativos diferentes, porque eu quis trazer com temas diferentes, né? Então, foi difícil, porque a gente teve bastante temas repetidos, sabe? Aí, por exemplo, nós tivemos um app que ganhou, inclusive, a categoria Senior, o app Blue Family, que é uma rede de apoio para familiares com crianças do espectro autista, um app bem interessante, bem bom. Student Connect, que é agilizar a implementação de reformas nas escolas, né, através de Grêmio estudantil. O Rainstorm, que também ganhou na categoria Júnior, ajuda na prevenção de perdas por enchentes e alagamentos. E o app Ecotrates é um jogo que conscientiza as crianças sobre descarte de lixo, enfim. Eu acho muito legal as meninas que tentam trabalhar com jogos. É um pouco mais complicadinho, né, por causa do design, que a gente tem que pensar ali nos objetos, nos personagens, enfim. Mas é muito interessante trazerem essas outras possibilidades, sabe? Trabalhar com um jogo. As meninas querem trabalhar muito com um tema de meio ambiente, enfim. Tudo bem, mas vamos tentar inovar? Vamos tentar fazer um jogo? Ou fazer um app que reúna todas as informações de referência que elas trouxeram e tentar diversificar, sabe? Tentar trazer uma coisa diferente, né? Inovar. E pode passar, Alice. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, gente. Eu não sei se eu falei rápido, se, enfim, foi corrido, mas eu quis passar mesmo a essência, sabe? Não precisa conhecer o conteúdo técnico, né? Mas de vocês estarem ali, entenderem todos os passos que elas precisam construir, já é maravilhoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu ainda tenho tempo para dúvidas, sintam-se à vontade. Ju, tem tempo e a gente já teve uma dúvida aqui no chat, que foi a pergunta, assim, que eu acho que é a maior preocupação, né, das pessoas mentoras, que é quando as alunas não sabem absolutamente nada de programação. Então, é um time que nunca ouviu falar, assim, qual é a tua recomendação? Como que começa a tratar o tema com elas? Então, como eu havia mostrado ali no slide, eu recomendo aquelas linguagens mais voltadas a blocos, que é mais intuitiva, mais visual, né? Então, assim, quando elas não entendem absolutamente nada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tranquilizar elas, que é possível, sim, elas participarem do programa, elas trabalharem, né? Então, hoje em dia a gente tem muito conteúdo na internet sobre programação, né? Ainda mais nessas plataformas que são bem conhecidas e educativas. Então, eu acredito que depois de uma ideia consolidada e elas terem, pelo menos, explorado as plataformas ali, o App Inventor ou o Thunkable, a gente guiar elas para as pesquisas, né? Então, assim, existem vários videoaulas no YouTube, em português mesmo, explicando como que faz um botão mudar de cor, como que faz uma tela abrir a outra, bem intuitivo, sabe? Então, eu acho que não tem como fugir da pesquisa. Isso a gente tem no nosso cotidiano mesmo de dev e todas as áreas, acredito mesmo, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente apresentar para elas, fazer com que elas sintam interesse, né? Trazendo no linguajar, trazendo aquele joguinho mesmo, que é bem parecido com a plataforma que comentaram, né? E depois disso, depois elas terem ali já um interesse florado, a gente ajudar nas pesquisas mesmo. Não sei se sanou a dúvida.
Certo, acho que ajudou, né, pessoal? Mas, assim, dicas práticas, né? E aí o Antônio ainda ficou com dúvida de quais linguagens podem ser usadas na competição, Ju. Então, pelo que a Alice me corrija se eu estiver errada, mas é livre, né? Qualquer linguagem que seja para desenvolvimento mobile é livre. Eu trouxe ali no slide algumas linguagens que eu conheço e tal, que dá para ser desenvolvida, né? Que é Java, Python. Python é bem legal, as meninas que já têm um pezinho na programação preferem Python, que é mais intuitivo. Kotlin, React, eu estou pensando aqui, React Native, Web Inventor, Scratch. O Scratch, ele é mais para jogo. Então, depende muito da ideia, sabe? Se for uma ideia de joguinho mais prático, Scratch é super viável. Mas para desenvolvimento mais técnico, não recomendo Scratch. Tá ali no slide, gente, agora eu não lembro todas. E a Vanessa está perguntando como que pode identificar se alguma mentorada tem perfil dev, assim, o que talvez tu, como a experiência ali como aluna, mentora, tu já viu que tem algumas que tem mais, né, aquela aptidão, vamos dizer assim, para a área de dev. Então, eu acho que é muito na conversa do primeiro contato, onde vocês vão se conhecer, o time vai se conhecer, né? Onde vocês vão trocar ideias e vão perguntar, assim, quais são as áreas que elas têm mais afinidade na escola, sabe? Português, é matemática, é química, é física. Porque, normalmente, as meninas que gostam mais de matemática, de lógica, tendem a ter mais facilidade no aprendizado da programação, mas não é uma regra, não é obrigatório, tá? Quando eu estava na escola, eu não era boa em física, eu odiava física. Mas eu sou mas eu sou de exatas, entende? É complicado, né? Mas é bom a gente conversar com elas, sabe? Se, por exemplo, a gente conversa com as meninas e elas não sabem se gostam ou não, a gente pode fazer, vou trazer de novo a dica ali que eu trouxe do jogo. A gente pode mostrar, a gente pode ver um vídeo no YouTube com elas, mostrar ali como que seria, sabe? E aí elas vão dizer, ai, não sei se eu gosto, eu prefiro o design. Muitas das meninas preferem design. Mas acho que é na base da conversa mesmo, sabe? Que a gente consegue ver ali o perfil delas, se é mais lógico, assim, mais que gostam de trabalhar mais com essas questões, né? Que não é muito da comunicação, prefere mais ali por trás, sabe? Que é mais tímida. Uhum. Mas tem aquilo também, né, ajuda a gente estimular, porque às vezes ela acha que ela não gosta, ela não sabe nem o que é, já presume que é difícil, então se colocar em contato, conversar, né, essa ideia do joguinho é ótima, porque daí ela começa a ter uma ideia e ver, poxa, isso também é para mim, porque uma das nossas intenções com o Technovation é despertar a curiosidade, despertar novas formas de elas verem possibilidades, novas possibilidades, que até então elas não sabem nem que existe, né? Então, nesse processo, assim, colocar em contato com a programação é fundamental mesmo, para depois ver quem que vai fazer o que ali no desenrolar do projeto, né? Precisa identificar, estabelecer alguma função. Eu acho que depende bastante do qual categoria você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com uma categoria júnior, que as meninas são bem... É a primeira vez no tech, estão conhecendo ainda, né? Elas não se habituaram direito. A gente, na conversa ali sobre hobbies, conhecendo as meninas, a gente pode destacar ali o que cada uma tem mais afinidade. Uma gosta mais de conversar, então provavelmente ela vai querer ficar mais à frente dos slides, do pitch, né? Fazer roteiro de vídeo. A menina que é um pouco mais tímida, talvez ela prefira mais a área da programação ou do design, que não tenha tanto contato com câmeras, coisas assim. Meninas que gostam de desenhar, sabe? Que tem essa aptidão mais voltada para o criativo. Então, a gente consegue enxergar na conversa mesmo com elas quais são... como que a gente pode direcionar? Mas quando a gente trabalha com times sêniores, a maioria das meninas já entendem, sabe? Então, elas já sabem mais ou menos o que elas gostam, o que elas não gostam. Então, é mais fácil, né? A conversa é bem mais fácil no caso.
que elas já vão nos guiar ali, ó, eu gosto de desenhar, mas eu estou aberta à programação, eu estou aberta à comunicação. E aí a gente pode fazer essa gestão do time, né? E quantas de cada área. Mas deixando também elas definirem, né, Ju? Porque essa questão de decisão, assim, é também um dos processos né, processo decisório para que o próprio time se regule, né? Então, se elas preferem votar, se alguma delas preferem, enfim, decidir entre elas, fazer votação, enfim. Então, é interessante também que o mentor, a pessoa mentora, ela só estimule esse processo, né? A Mônica levantou a mão, Mônica. Oi, pessoal, só uma pergunta. Vocês têm algum formulário, tipo, eu estou pensando aqui, se eu sou professora de inglês, aí me vem o Needs Assessment, né, que é o que normalmente a gente faz nas primeiras aulas para verificar o conhecimento de mundo dos alunos, as temáticas que eles têm interesse, para desenvolver as aulas em cima disso. Então, vocês têm algum formulário, assim, pré-definido, de que forma a gente poderia aplicar esse formulário para justamente verificar esse conhecimento de mundo delas, ou, no caso, a gente fica livre para criar? Alice quer responder, Alice? Ou... Claro. Boa noite, Mônica. Então, nesse caso, a gente não faz esse tipo de nivelamento de tecnologia, nada disso com as alunas, porque a gente vai pressupor, que todas estão iniciando, que esse é o primeiro momento, então são meninas que estão começando agora, que elas não têm contato com a tecnologia, porque a entrega delas, elas não precisam entregar nada muito complexo, nada que não dê para, né? Então elas vão entregar de fato um protótipo, é um código que vai ser gerado, né? Elas vão entregar um protótipo de um aplicativo, mas elas não precisam ser experts. Então, a gente sempre vai partir do pressuposto de o nivelamento vai acabar sendo de ensinar tudo igual para todas, né? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo essas descobertas de quem vai seguir para o caminho do design, quem vai seguir para o caminho do empreendedorismo, quem vai seguir... E aí, enfim, ou todas seguem por todos os caminhos, porque a ideia nem é colocar elas nessas caixinhas, né? É deixar que elas se descubram sozinhas, enfim, e a gente está ali para apoiar nesse processo. Mas é uma ótima ideia, não achei ruim, não, achei uma excelente ideia, inclusive, quem sabe a gente pensar nesse formulário de maturidade tecnológica, por exemplo, né, para entender qual é o tipo de contato que elas têm, uma boa ideia. Não só a maturidade tecnológica, mas conhecer um pouquinho, ver o conhecimento de mundo delas, né, não só em tecnologia, mas... conhecer, realmente, fazer um diagnóstico inicial, né? Legal, bem legal. E só para fechar a questão das perguntas aqui do chat, é que eu vi relacionada à plataforma aqui, todas as linguagens de programação são aceitas, não somente Thunkable e App Inventor. O Figma, ele não é aceito porque ele não gera um código-fonte do aplicativo, tá? Então, a gente não aceita como linguagem de programação, ele desenvolve apenas um protótipo visual, né? Ele não dá sequência nas funcionalidades, tá bom? Então, são as linguagens de programação que geram esse código-fonte são aceitas. Pronto, volto a palavra para você. Então tá, gente, encerramos com a Júlia. Júlia, muito obrigada. Você é incrível, ó, a Mônica está dizendo, todo mundo, né, agradecendo demais a tua participação aqui hoje, contribuiu muito, tenho certeza, para todo mundo. E agora, pessoal, a gente vai dar, então, 10 minutinhos de intervalo hoje, tá? Um pouquinho maior o tempo, 2 vezes a música, né, Alice? E a gente já volta, então, 8h10 com as teachers. Vocês conhecerão as teachers. 2 pessoas maravilhosas vêm contar para a gente um pouquinho mais sobre robótica e inteligência artificial, tá? Então, aguardamos vocês em seguida. Até já. E aí, pessoal? Vamos voltando. Estão todos aí a postos? Um minutinho, o pessoal vai voltando. Já estamos com as nossas próximas pessoas formadoras na sala também. Rita, Maria Eduarda, estão por aí? Sim, boa noite. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Bem-vindas. Boa noite, Maria. Muito bom tê-las de novo aqui. A Rita participou com a gente no primeiro mentoring, né?
junto com a Silvia também, trazendo as teachers para falar aqui com as nossas pessoas mentoras. E hoje, novamente, então, vou, né, deixar vocês se apresentarem melhor. Mas é isso, pessoal. Agora a Rita e a Maria vão falar para a gente de 2 assuntos super, né, em alta, vamos dizer assim, IA e robótica. E às vezes a gente fica, robótica, robôs, os robôs vão tomar conta do mundo, como que funciona? E as nossas alunas precisam aprender isso, né, para lidar com esses robôs que estão chegando. Então, já tomaram, diz o Luciano, verdade, Luciano, já estão por aí, né, no nosso dia a dia, e a gente tem que saber lidar com eles. É isso que elas vão também ajudar a gente hoje a desvendar um pouquinho mais desse mistério, que é um grande mistério ainda, mas elas vão trazendo aqui hoje esse assunto de uma maneira bem acessível para que a gente comece, né, a entender, e principalmente como que a gente pode passar, então, um pouco mais dessa informação para as nossas alunas mentoradas. Então, Rita, Maria, obrigada novamente, e a palavra está com vocês. Obrigada, Renata. Então, pessoal, boa noite. Quero começar agradecendo esse super convite especial, que a gente sempre fica muito emocionada de estar aqui juntamente com vocês. Agradeço a Renata, a Alice, a equipe Technovation, né? E antes, para poder começar, eu posso já compartilhar minha tela? Claro, Rita, pode sim. Vou parar aqui, aí só compartilhar. Que daí eu já vou contando um pouco para o pessoal do que a gente se trata o nosso projeto, quem que a gente é e tudo mais. Bom, então, pessoal, eu sou a professora Rita, estou aqui em Curitiba, eu sou professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é amiga da Federal do Paraná, nossa vizinha aqui, né? E aqui na UTF, que é o apelidinho que a gente chama, né? Nós temos cursos de muitas engenharias, e eu atuo especialmente na engenharia de computação e no bacharelado em sistemas de informação. Mas hoje veio comigo a Maria Eduarda, que não é nem de engenharia da computação e nem de BSI. A Maria Eduarda é graduanda, ela é aluna de engenharia mecatrônica. E então, vocês estão super bem acompanhados com a Maria Eduarda depois para falar sobre robótica. Ela é a guria para falar disso, tá? E, bom, eu sou coordenadora do Teachers, como a Renata já apresentou rapidamente. O que é o Teachers, né? É essa brincadeira da palavrinha Tiki Hers. Até coloquei ali as nossas redes sociais, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o nosso material. Nós somos um projeto que tem como foco professoras de educação básica e professores, e também qualquer público que tenha braços para aumentar os nossos braços ao falar de computação. Então, nós temos essa missão de falar de computação de uma maneira simplificada, acessível, como a Renata bem trouxe, de uma maneira crítica, da gente... Não adianta chamar nosso time para ensinar um Scratch, para ensinar alguma linguagem. A gente gosta de trazer a área como um todo e trazer uma visão mais crítica sobre isso. E nosso objetivo hoje não é exatamente fazer uma aula de IA, e ainda bem, né? Porque senão vocês iam ficar, meu Deus! Mas é aproximar o assunto e talvez tirar alguns fantasminhas desse assunto, que às vezes pode, do jeito que é abordado o assunto. Ah, que bom, Rosângela, colega aí. Do jeito, às vezes, que são abordados esses assuntos, pode assustar. E eu estava acompanhando um pouquinho a conversa de vocês com a Super Júlia antes, né? E estava falando, alguém comentou assim, as meninas às vezes têm medo, né, de desenvolver o aplicativo, como é que eu descubro que uma menina gosta de desenvolver e tudo mais? Gente, isso se desenvolve. E isso a gente não necessariamente... Existem os que nascem, os que já saem dizendo assim, oi, eu sou Young Sheldon. Mas tem aquelas que nem conhece, e é por isso que a gente está aqui. Porque a gente tem que mostrar para daí dizer, olha, disso eu não gosto, disso eu não gosto. Não adianta, eu achava que não gostava de rúcula, agora com 40 anos eu gosto de rúcula. Então, é estímulo, tá? E a Renata trouxe bem isso. É estímulo, é não falar de computação de forma estereotipada,
não falar, inclusive estamos falando de pessoas mentoras para desestereotipar que são mentores, não estamos? Então, como vamos assumir uma postura de que as meninas, algumas programam, outras não? Calma, né? Então, para começar, porque eu vou começar falando, depois a Maria vem na minha sequência, eu vou trazer um histórico e alguns personagens para vocês anotarem. E não é para perguntar para o ChatGPT, não, porque ele é burrinho. Volta lá no Google, vai na Wikipedia, alguma coisa assim, né? Você já deve ter ouvido falar sobre o Alan Turing, né? Alan Turing, pai da computação, hoje de tarde estava falando com os calouros de BSI. Alan Turing é sensacional, exatamente, tem filme dele e tudo. O Alan Turing nem se falava ainda exatamente sobre esse termo, né, inteligência artificial ou coisas assim, mas lá na época dele, né, que é um período de guerra ali, vocês já devem conhecer a história, o Alan Turing começou a pensar sobre como que uma máquina que pensa funcionaria, né? E aí o Alan Turing, aquela genialidade dele, né? Inclusive no filme mostra que teve uma mulher que fazia parte da equipe, que talvez não tenha sido falado sobre a genialidade da Joan, mas se vocês procurarem mais um pouquinho, Alan Turing não trabalhou sozinho, né? Mas, bom, vamos lá. Então, Alan Turing inventou a inteligência artificial. Não, Alan Turing, ele começou a se questionar, né, num artigo chamado Computing Machinery and Intelligence, como será que as máquinas pensariam? Aí, mais tarde, em 1960, esse pesquisador, se eu não me engano, ele é alemão, ele disse assim, quer saber? Eu vou construir um sistema para mostrar para as pessoas que ele não existe sistema inteligente. Olha só. Aí ele desenvolveu a ELISA. Alguém já ouviu falar da ELISA? A ELISA, ela foi um script, tá? Não tinha nada de inteligência artificial, que ela simulava uma terapeuta. E aí, o que ele fazia? Ele construía as frases que a pessoa falava, ele transformava em pergunta. É um pouco semelhante a um processo terapêutico, não deixa de ser, né? Mas a gente sabe que é muito mais que isso. Mas cuida só. O Joseph, ele disse o seguinte, não vou... Legal, Mônica, a Luzia, tem outras, né? Mas a Elisa foi a que surgiu para mostrar que não ia existir ferramenta inteligente. Aí, olha, deixa eu contar isso para vocês. Vocês acreditam que as pessoas que usavam a Elisa, elas disseram, a Elisa é inteligente, a máquina pensa, a Elisa é maravilhosa. E ele, não, isso foi para mostrar para vocês que ela não pensa, mas ela pensa, ela faz ele sentir melhor e tudo mais. Então, a própria pessoa que desenvolveu a tecnologia para um determinado fim, foi um tiro no pé. As pessoas disseram, não, máquina pensa, máquina é... Mas por que a Elisa, ela parecia pensar? Porque ela tinha um comportamento de comunicação que imitava a gente. Mas a gente tem que entender o que é inteligência. O que é a inteligência, o que diferencia uma inteligência artificial do que a gente chama de inteligente. Será que a gente quer robôs? A gente quer máquinas que pensem como a gente? Ou a gente quer dizer que pessoas devem pensar como máquinas? Já pararam para pensar sobre isso? Então, vamos lá. Existem muitas definições para inteligência artificial, né? Então, a gente trouxe umas aqui. Até eu vou dizer para vocês que eu não vou ficar lendo muitos slides, até porque fica muito chato, mas no nosso site os slides já está disponível, se vocês quiserem depois acessar. Nós também disponibilizaremos, tá, Rita? Os slides para o pessoal. Maravilhoso, isso aí. Então, aí algumas definições, elas exploram características diferentes, né? Então, o Russell e o Norvig, eles são famosíssimos, né? Definem IA como o estudo de agentes inteligentes capazes de perceber seu meio ambiente e de realizar ações com a expectativa de selecionar uma ação que maximize seu desempenho. É um poder de decisão.
É isso que ele está dizendo aqui. Já o John McCarthy, ele diz o seguinte, olha, a gente não tem exatamente uma definição, né, mas a IA é uma grande ciência. Então, olha, IA é um algoritmo, é um robô, é uma ciência. Se a gente encarar como uma ciência, a gente respira aliviado. Porque às vezes a gente fica assim, a IA vai dominar, a IA. Calma, né? A IA não é uma personificação que agora pensa por si só. Não é assim, né? E o Minsky diz que IA é a ciência de fazer as máquinas façam coisas que exigiriam inteligência caso feitas por um ser humano. Então, beleza, vamos pegar o gancho do que o Minsky falou. É o seguinte, a IA eu vou conseguir fazer com que a máquina faça algo que eu julgava que para ser feito precisaria de uma inteligência humana. Beleza? Complexo, né? Mas, aí eu digo o seguinte, a inteligência artificial, ela é muito mais artificial do que inteligente. E aqui a gente traz um zoom, vamos dizer assim, a gente abre assim para ver o que tem dentro da caixa, né? E tem muitos ramos, tem muitas técnicas, tem muitas frentes para se utilizar. Eu estou usando inteligência artificial ou não? E cuidado, eu acho que vocês aqui têm um papel fantástico, justamente para levar para essas equipes o olhar cuidadoso sobre dizer o que é inteligente ou não, né? Porque, calma, se não usa nenhuma dessas técnicas aqui, muito provavelmente não é o que a gente está chamando de IA, quiçá inteligente, né? Então, por exemplo, Rita, tu está me confundindo, então quer dizer que precisa de fazer, a IA, ela deixa uma máquina fazer algo que um ser humano faria com inteligência. Beleza. Aí, vamos lá. Escrever um texto precisa de inteligência? A Renata está dizendo que sim, a Alice também está dizendo que sim, Luciano está dizendo que precisa de técnica. Será que quem tem um QI maior escreve textos melhores? Não sei, cadê os pedagogos aí? Ah, olha, a Eliane já tá indo aí para um texto tem a ver com conhecimento, não necessariamente. Ou será que eu conseguiria escrever um texto sobre medicina, olhando mais ou menos um monte de texto parecido, e aí eu vou lá e faço um texto? Eu sou inteligente porque eu escrevi um texto sobre medicina, me baseando em outros textos? Não, né? Agora, se eu disser para vocês, poxa, escrever um livro sobre o meu conhecimento que eu tenho em ciência da computação, que eu me formei, que eu fiz mestrado, que eu fiz doutorado, que eu tenho... Aí, aquele livro vai ser... É que a gente vai direto para essa imagem, né? Por isso que nos engana. Por isso que a gente diz, a gente é inteligente. Né? Então, a inteligência... ela é muito mais do que uma técnica de processar um texto, ela é muito mais do que eu conseguir transformar um texto, uma voz num texto, né? Isso são habilidades, vamos dizer assim, a gente tem que entender o que é a nossa inteligência, né? Bom, dentro da computação, a gente consegue fazer coisas incríveis e que chegam muito próximo do que a gente faz, porque a gente diminui bastante. Rita, eu já entendi que a máquina não é, mas e eu? Né? Tipo assim, calma. Né? Agora, a gente consegue fazer coisa muito incrível, mas porque a gente nos reduz muito, né? Vamos lá, o que a máquina está chamando de inteligência artificial aqui? Vamos lá. Então, a gente tem dentro da inteligência artificial, tem machine learning, então, aprendizado de máquina, que é, na verdade, um grande processamento,
de dados e de informações, é isso que nos diferencia da IA do passado, da época do Turing, é que no Turing não tinha internet, não tinha o smartphone para ter a quantidade de dados. Pensa o que o Turing teria feito. A gente tem processamento da linguagem natural, que é isso, eu vou gerar texto, eu vou responder alguma pergunta mais complexa, eu vou classificar, eu vou dizer, isso é um animal, isso não é, né? Bom, e aí tem vários, tem speech recognition, que é reconhecimento de voz, Alexa, né? Speech to text, fala que escreve um texto, escreve o texto que eu faço uma voz, né? Beleza. Dentro, olha, como tem um monte de coisa, tem um aprendizado profundo, tem um aprendizado de máquina, tem a ciência de dados, que agora está usada como sinônimo, porque virou um grande processamento de dados, e, na verdade, é o que virou a inteligência artificial, né? Bom, aí, deixa eu trocar de ordem um slidezinho aqui, que não é esse. É uma pena que eu tenha... Não, está muito mais para frente. Tá, vamos voltar. Tá, então, vamos seguir nessa linha de processamento de dados. Vamos ter uma degustação. Se vocês nunca tiveram acesso a um algoritmo de IA, vocês já viram um algoritmo de IA? Me reage aí com uma mãozinha. Se sim, ou se não. Ó, Luciano já viu, Vanessa não. A maioria não viu, hein? Acho que a maioria não viu. Tá. Quando a gente... Ó, muita gente não viu. Beleza. Aí, vou trazer para vocês uma técnicazinha de uma maneira muito, muito, muito simplificada, que é uma técnica que a gente tem muita proximidade. Vocês já ouviram falar dessa relação entre fralda e cerveja? Liliane, já. Pessoal, alguns sim. Tá. Vocês conseguiriam... Bom, nas oficinas do Teachers, eu tenho perguntado assim, que relação que vocês enxergam entre isso? Aí tem uma mulherada que diz assim, ih, professora, às vezes a gente bebe cerveja demais e faz nenê, né? Isso, exatamente isso aí, Luciano. Tem gente que faz isso. Mas a gente agora aqui quer descobrir o seguinte, limpa a cabeça, não é sexta, é recém-segunda, acalma o coração e vamos lá. Será que um supermercado... Beber e beber... Olha, Luciano, boa, hein? Uma clássica. Deixa eu contar. Na década de 80 surgiu essa ideia, descobriram, tá, que fraldas e cervejas vendiam muito na sexta-feira à noite. E aí eles queriam, vem cá, como assim, né? Então, eu vou mostrar para vocês como isso funciona com uma técnica de matemática simplíssima. Simplíssima. Existe um algoritmo que chama regras de associação. E é a coisa mais profunda que eu vou falar. Depois eu só vou viajar de novo, tá? Mas isso é para desmistificar de que, ai, meu Deus, eu tenho que ser o Alan Turing para fazer desenvolvimento. Ai, porque eu tenho que ser uma pessoa, sabe, com altas habilidades. Calma, né? Regra de associação é a regra que eu busco. Tento descobrir relacionamentos interessantes entre registros em grandes bases de dados. Isso pode ser cesta de compra. Isso pode ser convicções e comportamento de eleitores. Isso pode ser perfil psicológico. Isso pode ser um monte de coisa, apenas com dados. Um algoritmo de associação, ele tenta achar uma regra. E aí eu vou mostrar para vocês. Considerem essa lista de compras aqui. Rita, eu não sou formada em computação, não tem como acompanhar. Tem sim, tu vai ver. Isso aqui a gente fala para o pessoal que vai aplicar lá no colégio, na 4ª série. Considere essa lista de compras. Eu tenho numa lista 5 clientes. O primeiro comprou pão e leite, o segundo pão, fralda, cerveja, o terceiro leite, fralda, cerveja, Coca-Cola, pão, fralda, cerveja, leite, fralda e Coca-Cola. Eu vou tentar descobrir qual produto eu recomendo com o outro. Para isso, a primeira coisa, eu vou fazer 2 passos. O primeiro passo é, olha só,
Primeiro eu vou fazer uma frequência para cada produto. Quem me responde aí qual é a frequência do pão? Em 5 itens, quantas vezes o pão acontece? Foi comprado. Perfeito, perfeito. E assim a gente faz para todos, ó. O pão é 3 de 5, leite de 3 de 5, a fralda 4 de 5, a cerveja 4 de 5, a Coca-Cola 2 de 5. Se vocês forem ver, a menor frequência é a Coca-Cola. Puf! Coca-Cola não me interessa. Então, agora eu vou para o segundo passo. Agora eu vou ver em pares quem que aparece junto. E aí, assim, eu vou fazer combinatória, gente. Então, eu vou pegar pão. Eu vou ver todos os produtos que o pão aparece junto. Ou melhor, eu vou calcular quantas vezes ele aparece junto. Perfeito, Amanda. Isso aí. Pão e leite junto, uma de 3 vezes. Então, das 3 compras que o pão aparece, em uma ele comprou junto com o leite. Das 3 compras que o pão aparece, em 2 ele comprou junto com a fralda. Das 3, 2 ele comprou junto com a cerveja. E assim eu vou fazer com todos os produtos. Olha a fralda e a cerveja. Das 4 vezes, das 4 compras que a fralda apareceu, em 4 tinha cerveja. Bingo! Achei o que eu vou recomendar junto com a cerveja. Fralda, né? Depois foi feito um estudo sociológico dizendo o seguinte, pessoal, que é o seguinte, na década de 80, né, a mulherada ficava em casa com os filhos, com as crises e maridão, passa no supermercado, compra uma, foi isso, foi estudado mesmo, compra fralda para o final de semana. O homem que não era bobo nem nada, pegava a cerveja para o final de semana também. Eu não sei se era Brahma, tá, gente? Ali eu botei um coisinho. Então, assim, é real. Eu não curto muito cerveja, então faz conta que Brahma era bom. Brahma não. Então, bom, se vocês acham que as meninas que podem ter medo porque acham matemática difícil, porque tem medo de desenvolver o aplicativo, porque inteligência artificial, é óbvio que aqui é uma visão muito simples, mas é pelo simples que a gente vai estimulando a vontade de ver algo mais complexo e assim vai, né? Vocês já viram isso semelhante? Óbvio. Eu não estou dizendo que só com regra de associação e esses 2 passinhos, mas a gente consegue, agora, em cima disso, coisas muito mais complexas, aplicar combinação de algoritmos, e aí, pronto, eu tenho estatística, né? Isso me lembra, não pensa em causalidade. Venda de sorvete, número de afogamento que cresciam juntos. Tá, cuidado que não é causalidade, tá? Não é porque comprou um que vai comprar outro. Mas sim, até isso é importante para a gente diferenciar, né? Mas isso, com muita estatística, daí a gente pega assim, olha, agora tu foi introduzido, viu que bacana? Agora a gente consegue aumentar isso para uma complexidade muito maior. E aí tu aproxima isso da menina. Tu aproxima, vem cá, vamos entrar ali num qualquer e-commerce, qualquer site que tu vai comprar alguma coisa, vai ter isso aqui embaixo. Frequentemente comprados juntos. Né? Recomendação. Então, se a inteligência artificial é matemática, a gente tem que usar ela a nosso favor. Ela não é mágica. Agora, processar um monte de dados, se é inteligência, eu espero que a gente seja mais inteligente, porque temos outras coisas. No dia a dia, vamos lá, Waze, Google Maps, as buscas no Google, rastreamento, vocês estão aí desenvolvendo aplicativos e tudo mais, né? Tem várias coisas que estão presentes e que sim são verdadeiras implementações de inteligências artificiais. Cuidado para dizer, isso é uma IA. Porque parece que a IA é um cérebrozinho que eu vou lá, eu boto no Waze, agora eu boto no Maps, agora eu boto... E não, cada um tem seu contexto, né? Siri, o Cortana, o Google Assistant, Alexa, mostrar isso para elas. E aí, cada um desses, a gente consegue ir para aquela imagem lá e ir quebrando para saber quais as técnicas que estão sendo aplicadas em cada um deles, né? O que não é IA?
eu falei para vocês, nem tudo é IA. Vocês aqui já devem ter visto o if, né? O if da programação. Se isso, então faz aquilo. Às vezes, gente, é um monte de if, um atrás do outro. E a gente diz que é inteligente. Isso é verdade. Os meus alunos falam isso, professora, lá na empresa, a gente faz isso e a gente diz que é inteligência artificial, sabe? Tá. Às vezes, o chatbot. Chatbot é a coisa mais irritante. Se estão chamando aquilo de inteligência, eu devolvo o ser humano, porque aí eu não sei o que a gente é, sabe? Se chatbot de WhatsApp é inteligência, socorro, gente! O que a gente está dizendo que é inteligência? O que você quer? Tortura. Perfeito, Luciana, tortura. Né? Então, tem que cuidar muito, Então, eu já mostrei aqui que, basicamente, grandes processamentos de dados e de informação com técnicas específicas. Se tu não identifica uma daquelas técnicas, é if. Tá? Era esse slide que eu queria aquela hora. A gente, né? Inteligência artificial e humana. Se a gente já chegou à conclusão que não é falar no chatbot, o que é chatbot? É aquelas opções que dão, a gente entra no WhatsApp e aí a gente diz: olá, boa tarde, tudo bem? Eu queria trocar o meu produto. Aí, olá, eu sou não sei quem. O que você gostaria, não sei o que, não sei o que. Eu, putz, tudo de novo. E eu achando que ia falar com alguém. Aí tem que começa a andar por uma árvorezinha, né? E aí não tem mais opção e volta. Exatamente, Mônica. Bom, aí a gente vai precisar de outro mentoring, só para falar sobre isso. Né? Quem que está programando isso? IA, gente. IA, a humana. A humana, a gente tem julgamento. A máquina não tem julgamento. A gente tem... a máquina tem sensor, mas a gente tem sentimento. A gente tem percepções, a gente tem ética, a gente tem contexto social, a gente tem corporalidade, a gente tem desejo, sentimento, consciência, a gente tem histórico, né? Então, não. A IA, empatia, exatamente. A IA da máquina, eu não estou dizendo que ela não é fantástica. Claro que é. E a gente vai ver agora uns cases de coisas maravilhosas. Mas a gente errou, enquanto área, em chamar isso de inteligência, né? A IA busca aprendizagem a contexto de uma forma semelhante à do ser humano. Então, a gente tem várias técnicas, inclusive eu trabalho com uma delas, que a gente imita o conhecimento, o formato que os neurônios se organizam. Né? Tipo, tem redes neurais, que é uma outra. Se vocês forem ver, é tudo inspirado no ser humano. A gente tenta... peraí, funciona assim, então, só que a gente reduz muito. A gente reduz muito a complexidade. Mas e se aquilo for uma exceção, se for uma senhorinha, se for, tá precisando... A gente não tem como botar nisso na máquina. Então, a gente põe o geral. A gente põe o caso generalizado. E aí, por isso que quando tu tem um problema específico, e aí tu chega lá e a pessoa diz assim, mas o sistema não deixa. Não dá vontade de ir. Né? Então, exatamente, sim, não pode, né? Que para algumas coisas ela é ótima, para algumas coisas super resolve, mas nem sempre, né? E outra, a IA, ela só se transformou no que ela é, como eu falei, porque ela é uma grande processadora de dados, que ela só consegue porque existe muita internet e porque existe muito dado, sem privacidade. Larguei e saí correndo. Então, a IA vai dominar o mundo? Quem que vai dominar o mundo? A gente ou a inteligência artificial? Tem muita coisa boa, gente. Identificação. Aí, Alice, é isso. Isso. Os seres humanos que souberem usar IA. Mônica, eu só mudaria ali, se souber usar,
e souberem construir. Agora, vamos lá. Câncer de mama. O uso da IA, ela serve como apoio ao diagnóstico médico. Vamos lá. O câncer de mama, por que antigamente um médico muito bom era o mais velhinho? Velhinho mesmo, experiente. Porque ele tinha processado muita coisa, porque ele tinha muito histórico. Agora, tu imagina, tu tem um apoio, não precisa mais, né? Tem o seu valor, tem o seu valor. Mas a gente vai que não tenha mais o velhinho, o mais experiente na nossa... Não é etarismo, tá, gente? É tô realmente falando com carinho, porque a gente cresceu ouvindo isso, né? Aí, poxa, e se todos os profissionais, independente de já ter passado por um histórico, tivessem uma IA para ajudar no diagnóstico? Aí a gente começa, opa, a máquina está me ajudando. Câncer de mama é um case. Agora, também podem acontecer outras coisas ruins, né? Como é um treinamento, não sei se vocês ouviram falar que teve uma época que o Google treinou um algoritmo com imagens e depois ele testou se ele sabia identificar se era homem, se era mulher, o que era que estava nas imagens. E ele classificou dizendo o seguinte, eu tô ligada, eu achei que era. Se tu imagina que toda vez que aparece uma mulher, alguma coisa, mas essa coisa está na cozinha, então é mulher. Quem foi que construiu isso? O Brasil possui 55 tons de pele diferente. Tu imagina como é que eu vou construir uma inteligência artificial que reconhece perfeitamente todos os rostos do Brasil? 55, isso foi uma fonte lá da L'Oréal. Então, tem muita coisa que depende de muitos fatores para a gente identificar se a gente está fazendo a coisa certa. Quem está fazendo essa IA? Né? Currículos da Amazon. A Amazon treinou um algoritmo para fazer recrutamento de empresas de TI. Alguém aí já foi numa empresa de TI? Quem que está trabalhando nas empresas de TI? Homens? Homens? Homens. A minoria estatística, e agora você já sabe que tudo é sobre estatística, tinha mulheres. O que o algoritmo entendeu? As empresas de TI... Estou dividida entre... Oi? Tá. A Amazon, então, ela disse assim, a empresa de TI não curte mulher, porque ela olhou para todas as empresas e não tinha muita mulher. Então, ela simplesmente tirava os currículos de mulheres. Então, assim, por que isso acontece? Porque o pessoal que está fazendo IA é mau, e é horrível, e não sabe o que fazer. Não, é porque pelas características dos algoritmos, os algoritmos, eles procuram sempre generalizar. O que a gente conclui da minha parte? As ideias e comportamentos das pessoas da computação são colocados no seu trabalho desenvolvido. Então, a tecnologia não é neutra. A tecnologia ela é carregada por quem faz. Quem que a gente quer que faça? Apenas um ponto de vista? A gente continua dizendo que só quem é nerd, que só quem é menino, que gosta de jogar. Gente, esquece, eu não gosto de jogar, eu sou doutora em ciência da computação. Sabe? Quem que a gente quer trazer para a área? Essas meninas que estão nesse desafio, que vão estar com vocês nesse desafio incrível, né? Tomar cuidado sobre as decisões que a gente toma nessas IAs. Para finalizar de verdade, agora, esse é um dos posts que a gente fez sobre inteligência artificial, agora está lá no nosso Instagram, falando como escolher um presente com a ajuda da inteligência artificial. Né? Então, a gente fala sobre o treinamento das bases de dados e a conclusão é, ao treiná-la, se a gente treinar uma inteligência artificial com imagem de ferro de passar, de vassoura, de panela, ela vai seguir estereotipando a gente, que a gente gosta, mulher, né, gosta desse tipo de presente. Não se esqueça, não devemos permitir que os computadores tomem decisões importantes, porque eles sempre carecerão de qualidades humanas. E quem faz esses computadores somos nós. Quem faz essas IAs somos nós. A Maria agora vai trazer uma perspectiva de robótica. A Maria vai tirar, assim, ó,
Vem cá, tudo que é IA é robô? Tudo que é robô é IA? E aproveitem, estou aqui. Obrigada, gente. Depois eu volto para dar um tchauzinho. Prof, acho que você tem que tirar essa apresentação para mim por apresentada aí. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Eduarda, como a professora já me apresentou. Eu vou falar um pouquinho mais de robótica para vocês. E, bom, primeiramente, o que é robótica? Ao contrário da inteligência artificial, robótica é uma ciência e ela é responsável pela tecnologia de máquinas, computadores, entre outras coisas, que tem um controle mecânico e automático. Bom, mas o principal objetivo da robótica é criar máquinas que possam auxiliar o ser humano, como vocês podem ver, auxiliar, não tomar o lugar do ser humano. Então, eles estão presentes em diversos setores, como medicina, nas indústrias, no setor automobilístico e até mesmo dentro da nossa própria casa. A gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, o termo robótica foi citado pela primeira vez pelo escritor russo Isaac Asimov na sua obra O Mentiroso, e posteriormente ele citou o termo robô na obra O Robô, de 1950. Nessa segunda obra que o termo começou a se popularizar pelo planeta Terra. Bom, dentro das suas obras, o Asimov também criou 3 leis, e essas leis, incrivelmente, ainda são usadas no mundo da robótica e regem o mundo da robótica até hoje. A primeira lei diz que os robôs nunca devem prejudicar os seres humanos. A segunda lei diz que os robôs devem seguir as instruções dos seres humanos sem violar a regra. E a terceira diz que os robôs devem proteger sem violar as outras regras. Como vocês podem ver, as leis sempre estão ao redor dos seres humanos. É sempre o ser humano que está fazendo alguma coisa com um robô. Mas, afinal, o que é um robô? Bom, um robô é uma máquina que é fisicamente incorporada. Essa é uma da principal característica que diferencia a inteligência. Robôs são físicos, eles são alguma coisa física. A inteligência artificial não necessariamente ela está fisicamente ali junto com você. Além disso, eles executam tarefas autônomas e também podem perceber e manipular o ambiente onde eles estão presentes. Bom, a SRI International, que é uma empresa do Vale do Silício, criou o Shaq, que foi o primeiro robô móvel e inteligente. Ele foi criado na década de 60. Ele tinha sensores, tinha uma câmera e ele era capaz de identificar um ambiente bem complexo, mas ele não era uma máquina muito estável, ou seja, ele não era muito útil assim, mas a invenção dele foi um start para a revolução da robótica. Dentro do nosso laboratório tem uma equipe chamada At Home, eles também desenvolvem um robô que é semelhante ao Shaq, e o robô se chama Apollo, ele é um robô de serviço e tem o intuito de ajudar as pessoas. E ele ainda está em fase de desenvolvimento, mas ele já faz algumas coisas e eu vou mostrar um videozinho para vocês dele pegando um copo e ele levando até uma pessoa. Lá no nosso laboratório. Bom, como vocês podem ver, é bem simplesinho mesmo, mas ele já é um início do que a gente quer dentro do laboratório que a gente desenvolve. Bom, para um robô funcionar, ele funciona à base de programação. E o que é programação? Bom, a programação é um processo de criação de instruções que dizem ao computador o que realizar uma tarefa. E, bom, dentro da programação existem várias linguagens, assim como a língua portuguesa, que tem regra de pontuação, regra de acentuação, entre outras coisas. Então, basicamente, é um método padronizado. Tem muitos exemplos, como JavaScript, Python, C++, que acho que vocês viram na apresentação da Júlia um pouquinho mais sobre isso, então não vou me aprofundar nisso.
Bom, dentro do nosso laboratório, a gente criou a nossa própria linguagem de programação, na verdade é um aplicativo que usa programação em blocos, que é o FluxProg. Ele foi desenvolvido há um tempo atrás por 2 alunos, hoje ele já está na versão 2.0, que foi desenvolvido por um outro membro do Robótica Educacional, que é o projeto que eu participo, e ele tem o intuito de transformar a linguagem, né, o ensino de linguagem de programação o mais simples possível. A gente leva esse programa para crianças da educação infantil aqui de Curitiba e da rede estadual também. Bom, como vocês podem ver, a interface do FluxProg é muito simples, tem poucos comandos, é usado, né, os blocos. Os principais deles são os blocos de início e fim de programa, que são esses rosinhos aqui. Também tem o bloco de ação, que é para frente, sentido horário ou anti-horário, que são os bloquinhos vermelhos, e esses outros bloquinhos aqui não são utilizados, e na verdade são para programação mais avançada, que é if, else, essas outras coisas assim. Mas a principal utilidade do FluxProg é que ele pode controlar robôs reais e artificiais. O FluxProg controla os robôs que a gente desenvolve lá, que são robôs seguidores de linha, e esses robôs seguidores de linha têm um intuito de, né, a gente tem um intuito de incentivar as crianças, quando a gente leva eles a participarem da UBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, esse normalmente, para eles participarem, eles precisam desenvolver robôs seguidores de linha. Bom, mas onde que a robótica e a IA se unem no dia a dia? Acho que o principal exemplo são os robôs aspiradores, que estão hoje na casa de muitas pessoas, enfim, tem em vários lugares, e o princípio deles é que eles usam sensores para identificar obstáculos, sejam eles escadas, paredes, o pé do sofá, o tapete, enfim. E alguns deles são capazes de mapear. É aí que entra a inteligência artificial. Eles mapeiam os ambientes que eles já limparam e fazem com que eles não retornem àqueles ambientes. Além disso, eles são capazes de identificar quando eles estão acabando a bateria e retornam para a base para carregar sozinho. Entretanto, hoje não são só esses que são vendidos, né? Hoje já tem os mais simples, que você apenas liga, eles vão limpando, até mesmo podem limpar 2 vezes no mesmo ambiente. Uma parte que pode ajudar, lembra que eu citei do setor de medicina? É próteses robóticas. As próteses robóticas também unem a robótica com a inteligência artificial. Elas já são um algoritmo mais sofisticado e, enfim, já é um pouco mais difícil de programar. E, inclusive, a UTF tem um programa bem legal sobre biomédica. Então, a gente até aprende bastante, principalmente no meu curso, que é mecatrônica. Mas o principal deles é o braço robótico. O braço robótico surgiu junto com o Shaq lá na década de 60. O primeiro braço robótico foi o Unimate, e ele era funcional em uma fábrica, que ele tinha que unir 2 peças de um carro, nos Estados Unidos, em 1961. E, bom, o braço robótico, ele simula, né, o movimento do braço humano, é exatamente isso, como vocês podem ver ali no gifzinho, ele está pegando garrafa, pegando uma raquete e tudo mais. Mas o principal objetivo hoje do braço robótico é aumentar a produtividade da indústria. Então, ele está presente em muitas indústrias. É quase impossível você não ver uma indústria que tenha pelo menos um braço robótico hoje. Um exemplo que a gente pode ver, que é um exemplo que acho que todo mundo já viu, é visto no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde o pai do protagonista é substituído por um braço robótico. Tem até um trechinho do filme que eu trouxe. Vou dar play para vocês verem. Dad. Yes, Charlie. Why aren't you at work? Oh, well, toothpaste factory thought they'd give me a bit of time off. Like summer vacation? Sure. Something like that. In fact, it wasn't like a vacation at all. The upswing in candy sales has led to a rise in cavities, which led to a rise in toothpaste sales. With the extra money, the factory had decided to modernize, eliminating Mr. Bucket's job. Bom, ali ele fala que ele eliminou o programa, né? Ele eliminou o emprego do pai do protagonista, mas, na verdade, o intuito ali da fábrica era realmente aumentar a produtividade, mas hoje a gente já vê que as fábricas têm um maior cuidado em substituir por um robô e tentar substituir o setor da pessoa que estava fazendo aquela função. Além disso, hoje os robôs são colocados em processos em que a ergonomia do trabalho é muito importante. Então, é um trabalho repetitivo que pode causar doença,
pro funcionário que está ali trabalhando várias vezes. Então, hoje, o braço robótico, ele só é colocado em partes da produção que realmente poderia causar algum dano ao trabalhador que estaria fazendo aquele serviço ao invés do braço robótico. Exatamente. Ele é substituído, né, vai para outra parte da fábrica, então é exatamente isso que acontece no dia a dia. E o que não é um robô? Bom, os maiores exemplos são a Alexa e a Siri, que são assistentes virtuais da Amazon e da Apple, e elas não são um robô, justamente aquilo que eu falei. Um robô precisa de um corpo físico, ele precisa estar com você fisicamente. E a Alexa e a Amazon, na verdade, elas estão presentes dentro de smartphones, dentro, né, por exemplo, a Amazon está dentro da Echo Dot, né, que é aquele aparelhinho de som. Então, aquilo ali, por mais que seja um corpo físico, na verdade, não é o corpo da Alexa e nem o corpo da Siri. Eles são apenas um meio em que eles colocaram lá, e por mais que elas sejam capazes de fazer muitas coisas, como comandar, dar comandos por voz, apagar a luz, entre outras coisas, elas não são um robô. Porque atualmente, né, o que a gente identifica como robô é justamente essa parte, né, deles terem um corpo físico e poderem interagir com você e realizar tarefas específicas no seu ambiente. Então, não só falar com você e tudo mais, né, essa parte de falar é inteligência artificial daí. E robô é mais essa parte de estar presente fisicamente junto com você. Exatamente, é bem isso. Às vezes dá para xingar o robô também, quando ele faz alguma coisa errada. Obrigada, Maria. Então, assim, a gente encerra, pessoal. No final desses slides ali, a gente deixou algumas dicas de livros, de filmes e tudo mais, e as nossas redes, o site do laboratório que a Maria trabalha, que é parceiro do Teachers. A gente agradece muito, muito, muito o convite de novo. Desculpa pelo horário. Rita, não vai embora que alguém levantou a mão. Não sei se a Vanessa quer perguntar, Vanessa, e a Lilian também. Fiquem à vontade para perguntar. Oi, gente, eu sou a Vanessa. Eu atuo como especialista de arquitetura de soluções nas Casas Bahia. Estou aí na área de tecnologia já tem mais de 20 anos. Professora Rita, eu queria entender como foi que você encontrou aquela pesquisa referente àquelas buscas, né, da parte de inteligência artificial ali. Eu falo isso porque, o que acontece, como eu trabalho ali no site de busca das Casas Bahia, na própria busca das Casas Bahia, tem certos momentos que a inteligência artificial, ela se utiliza de pesquisas, exatamente de buscas, né, porque a gente está na área de tecnologia, assim, dentro do navegador, tem ali um perfil nosso, e é trilhado normalmente o que cada pessoa busca. Então, é meio complicado falar, assim, que existe ali algum tipo, né, assim, claro que tem ali o código e a gente pode analisar o código, mas eu fico preocupada referente à parte de arquitetura, de inteligência artificial, onde normalmente se utiliza-se de pesquisa, né, análise de dados, exatamente. Eu fico preocupada de, às vezes, assim, a gente sabe, eu sou da área de tecnologia, a gente sabe que às vezes existe algumas pessoas machistas, né, não só na tecnologia, mas no mercado em si. Agora, é complicado quando a gente utiliza, assim, a inteligência artificial e já diz que a inteligência artificial é machista. Eu queria entender como foi feita ali aquela busca ali, por falar que a mulher gosta de ferro. Tipo, se meu marido for procurar agora um presente para mim, com certeza vai ter a sugestão de máquina de lavar louça, porque é o que eu estou pesquisando para comprar o meu 10º. Então, assim, não sei. Vanessa, eu entendi que tem muitas perguntas, mas o principal da tua fala, e me desculpa se eu deixei entender que todas as inteligências artificiais são machistas e são sexistas e essas coisas assim. O que eu quis mostrar é o viés, qualquer viés. O treinamento da inteligência artificial é algo que está sendo super discutido, porque se a gente treina as inteligências artificiais com os dados de uma sociedade que tem um perfil machista, ela vai reproduzir e piorar, inclusive, esse viés. Então, está se estudando hoje como diminuir o viés, e não é a inteligência artificial que vai identificar o viés, é quem faz a IA. Então, é a forma de treinar essa inteligência artificial que vai fazer ela não ser machista ou ela deixar de ser sexista. Como
Existem N exemplos, tem um exemplo também da Microsoft, que ela colocou no Twitter uma inteligência artificial que ela tweetava de acordo com o que as pessoas falavam com ela. E essa inteligência artificial rapidamente começou a fazer apologia ao nazismo, ficou falando sobre mulheres, porque o pessoal começou a trollar a inteligência artificial. E isso mostrou não que o algoritmo era mal feito, não, mas se ele é alimentado com os dados, ele vai simplesmente reproduzir isso. Então, a gente tem falado sobre os algoritmos racistas, mas não é porque o algoritmo, a inteligência, não, é porque os dados que a equipe que desenvolveu essa inteligência artificial não identificou o possível viés naquela tecnologia, ele vai ser propagado, né? Mas isso não tem a ver com a pesquisa que ele está fazendo, no caso, você dá direcionamento para a inteligência artificial para ela te dar um retorno. E, normalmente, essa pesquisa, essas informações que você solicita para a inteligência artificial para te dar um retorno, normalmente são ali os trend topics, ali são onde as pessoas mais buscam. Isso, às vezes, não tem muito a ver com o programador em si, e sim com os dados disponíveis na internet. Sempre será sobre os dados, mas quem escolhe os dados que vai alimentar a inteligência artificial? Mas os dados estão na internet, estão no ambiente. Então, as pessoas estão colocando esses dados na rede. Exato. Exato. Então, tanto que o ChatGPT começou a responder que teve respostas super sexistas e eles corrigiram isso. Porque as pessoas começaram a reportar, a tua inteligência artificial está reproduzindo coisas sexistas. Então, se a gente não tem uma equipe responsável por ir lá e interferir, ele ia estar falando até hoje bobagem sobre mulheres. Então, a missão do programador, e por isso que eu falei no início, que é quem que está fazendo essa inteligência artificial. Os primeiros cintos de segurança matavam mulheres. Porque os engenheiros queriam matar as mulheres? Não, porque o viés era masculino. Então, o teste era boneco com a estatura masculina. Por quê? Porque não tinha diversidade de ponto de vista nas equipes. Remédios para coração na área da medicina matavam por causa da questão hormonal das mulheres. Aí eles perceberam, opa, temos que considerar os aspectos femininos. Quem está fazendo? A gente não pode transferir para a tecnologia, Vanessa, a responsabilidade que é nossa. Não estou falando de transferir a tecnologia. Eu estou falando da seguinte situação. Tem um órgão regulamentador, mas isso não tem a ver com uma pessoa ou um grupo de pessoas. O órgão regulamentador, sendo que até mesmo teve algumas pessoas da área de tecnologia, Elon Musk, que já tinha um órgão regulamentador quando o ChatGPT ganhou força, e aí com isso foi diagnosticado exatamente de pessoas que às vezes ficam ali treinando aquela tecnologia para que fale aquilo que eles queiram. E aí, com isso, a quantidade de pessoas que ficam determinado tempo, compreende que não tem a ver com a maioria das pessoas, tem a ver com o nicho de pessoas que está manipulando a tecnologia para poder fazer uma coisa. É complicado falar que é todo um mercado. Eu não estou falando que é todo o mercado, eu estou falando que dependendo da equipe, tu pode sim fazer uma tecnologia que é cheia de viés, e eu não estou dizendo que são todas assim. Câncer de mama, por exemplo, que eu dei um exemplo lindíssimo, é maravilhoso. Mas, enfim, vamos deixar outras pessoas também perguntarem, que eu estou vendo que a Renata está nervosa. Não é nem nervosa, é que o nosso horário, né, a gente combinou até às 9. Obrigada pela pergunta e pela resposta, Rita. Eu vou pedir desculpa, a gente não vai mais abrir o microfone. Se quiserem deixar a pergunta no chat, depois a gente envia para a Rita, pode ser, gente, para a gente não prolongar tanto essa questão, porque eu acho que isso dá mais aí um encontro de 2 horas para a gente discutir. O fato é que a diversidade é algo já comprovado que traz uma riqueza muito grande para todas as organizações, as organizações estão percebendo isso, e é esse o objetivo do Technovation, que nós tenhamos mais mulheres desenvolvendo a tecnologia para que a gente diminua os vieses da nossa sociedade, que a gente sabe, né, que está aí com tanta gente diversa e com tantas opções, tantas possibilidades, né, e a tecnologia ela só representa aquilo que a gente traz e que a gente coloca nela, né, Rita? Acho que a mensagem ficou muito clara,
pessoal está agradecendo demais a participação das teachers aqui, foi enriquecedor, foi uma aula muito, muito legal. Agora eu vou pedir só para a gente tirar a apresentação da tela, fazer uma foto aqui com quem ficou até o final, né? Afinal, 84 pessoas até esse final. Olha, essa turma de pessoas mentoras está de parabéns. A gente vai, então, fazer essa foto. Alice, a gente consegue marcar ali, deixa eu ver, do meu layout, deixa eu ampliar aqui. Pessoal, quem puder abrir a câmera, quem quiser abrir a câmera, né? Tá no máximo aqui, vamos ver quem sai. Aqui, vamos lá, então. Melhor sorriso, honrar os cabelos. 2, 3 e... Aê, quem puder também tira, manda ali no grupo. E agora a gente só vai, então, falar rapidinho da atividade assíncrona, que vai estar já no espaço lá, né, Alice, no Classroom. A gente tem a atividade que é para vocês já experimentarem o App Inventor, já terem contato com a plataforma do Thunkable também, que é para começar a desbravar aí esse universo da programação. E essa atividade vai levar, então, mais uma horinha para entregar até semana que vem, né, Alice? E é isso, a Rita deixando os contatos, muito bom, pessoal, anota aí, depois, se precisar, tirar as dúvidas também. Acho que é isso, Alice, encerramos. Mais algum recadinho? A lista de presença e feedback já foi enviado o link aqui no chat, a gente pode enviar novamente também. Então é isso, pessoal, agradecemos a presença de todos e até segunda que vem, que o nosso mentoring chegou na metade já e só faltam 2 encontros para a gente ficar aí fera na nossa mentoria do Technovation da temporada 2024. Um beijo, obrigada a todos e todas. Tchau.